Seja bem-vindo para mais uma atividade semanal aqui na Sol. Hoje a gente vai tratar de um assunto muito importante, que é a pornografia, os malefícios que a pornografia traz para você. Então a gente vai passar para vocês aqui como resolver esse problema de forma prática. Então a gente vai passar para vocês aqui tanto a parte teórica e depois a parte prática, como que você vai resolver esse problema. Então agora a gente já vai iniciar já, tá? Vamos partir agora já direto aqui pro conteúdo. Mas e antes, meu amigo, dá uma mãozinha pra gente aí, curte, compartilha, entendeu? Se inscreve no canal, aperta o sininho. Quando eu falo de compartilhar, compartilha para uma pessoa que está precisando de ajuda aí. Se você tem um amigo, alguma pessoa que está passando por essa dificuldade, então faz isso aí que você vai estar ajudando tanto o canal como vai estar ajudando também o próximo, beleza? O nosso objetivo hoje é abrir os seus olhos para que você entenda os malefícios da pornografia. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vai atuar na parte da mente. Então a gente trouxe aqui para vocês um conteúdo lá do TEDx, do Gary Wilson. O nome do conteúdo é Como a Pornografia Afeta o Seu Cérebro. Sem falar também que eu vou estar atuando aqui na parte do espírito. Então vai ter uma passagem bíblica, ali das Escrituras Sagradas, e eu vou estar mostrando isso para vocês. E depois também vai ter tarefas para vocês poderem aplicar para resolver esse problema, para você conseguir vencer, né, a tal da pornografia e você poder se transformar em outra pessoa. Então, bora lá pro vídeo do Gary Wilson. Inspirado pelo último palestrante, eu vou cantar uma música sobre pornografia na internet. Não, tô brincando. Bom, o amplo consumo de pornografia na internet é um dos experimentos globais de maior crescimento conduzidos no mundo inconscientemente. Praticamente todo rapaz com acesso à internet se torna um ávido sujeito de testes. O pesquisador canadense Simon descobriu que a maioria dos garotos busca pornografia com 10 anos de idade, motivados por um cérebro fascinado pelo sexo. Vocês perceberam isso, né? A gente é um laboratório para esse pessoal da indústria. E já começa com 10 anos de idade, hein? Vamos lá. Os usuários percebem a pornografia na internet como muito mais atraente do que a pornografia do passado. Por quê? Novidades infinitas. Nesse estudo australiano, não é apenas a nudez, mas a novidade que leva a excitação às nuvens. Sujeitos assistiram 22 amostras de pornografia. Tá vendo aquele pico? Aquilo acontece quando os pesquisadores mudam para a pornografia que os garotos não haviam visto antes. O que acontece? As ereções do seu cérebro disparam. Por que tanta excitação? Vocês entenderam lá aquele gráfico, né? Vamos até voltar um pouquinho aqui, ó. Só para vocês entenderem. Aqui o exemplo aqui, não é só a questão da nudez. Quando vê alguma coisa diferente, a questão da pornografia é isso aí. Você vai vendo muito conteúdo cada vez mais agressivo. Por quê? Você quer mais essa substância química, entendeu? Então, exemplo, o que está acontecendo aqui? Essa dopamina, você pode ver que está aqui em cima. Ó. Então, quando ele muda de conteúdo, sobe, dá aquela explosão. Beleza? As ereções do seu cérebro disparam. Por que tanta excitação? A mãe natureza gosta que o macho continue fertilizando as fêmeas, enquanto houverem fêmeas novas. Na linha de cima, o carneiro precisa de mais e mais tempo para cruzar com a mesma ovelha. Mas se você trocar as fêmeas, na linha de baixo, o mesmo não acontece. Ele consegue terminar o trabalho em 2 minutos e continua até não conseguir mais. Essa questão aqui também da ovelhinha aqui também é bem interessante, ó, que ele passou aqui. Quando, olha lá, ó, ele tá, no caso ele tá dando a explicação aqui da ovelha. Quando ele tá cruzando com a mesma ovelha, lá, ele demora um tempo para conseguir se recuperar para ir lá e cruzar novamente. Quando é com fêmeas diferentes, vai até morrer, meu amigo. Olha lá, ó, uma atrás da outra. Aqui as ovelhinhas, a verde, a vermelha, a amarela. Isso é uma questão da nossa genética, do nosso DNA. E ele vai estar explicando um pouco sobre isso. Então vamos lá. Ele consegue terminar o trabalho em 2 minutos e continua até não conseguir mais. Viu? Vai 2 minutos. Se for fêmea diferente, isso ele vai indo até... como efeito College. Sem o efeito College, não haveria pornografia na internet. Efeito College, nome.
O efeito Coolidge é um programa no cérebro dos mamíferos que faz com que cada nova fêmea seja uma oportunidade de espalhar seus genes. Para que o rapaz continue fertilizando, seu cérebro libera a substância estimuladora chamada dopamina a cada nova fêmea. Eventualmente, o carneiro irá se cansar, mas desde que o rapaz continue clicando, ele pode prosseguir e a sua dopamina irá continuar. Com a pornografia na internet, um rapaz consegue ver mais garotas em 10 minutos do que os seus ancestrais viriam em várias gerações. O problema é que ele tem o cérebro de um caçador-coletor. O cérebro de um usuário intensivo se reajusta para essa abundância genética para se adaptar a esse harém pornográfico. Então você tá vendo aqui, ó, tem isso aí já é uma genética do homem já. Essa questão assim de sempre querer se envolver com uma fêmea diferente. Porque, por exemplo, a gente percebe, tem muito isso, né, no nosso mundo aí. As mulheres traem muito, mas os homens traem muito mais que as mulheres. E você percebe que isso é uma questão da genética que a pessoa tem que vencer. O problema da pornografia, que isso que ampliou esse problema. Porque, por exemplo, seu cérebro não entende isso. Aí toda hora você tá ali com absorvendo essa informação, com uma mulher diferente, com uma situação cada vez diferente, mais agressiva. Então você vai se readaptando. Então vai chegando um ponto que ele não tem mais prazer numa mulher comum. Não consegue mais, meu amigo. Vamos lá, ó. Comportamentos que são associados a isso são ficar sozinho, voyeurismo, clicar, buscar, múltiplas abas, avançar, novidade constante, choque, surpresa. Como um rapaz uma vez perguntou, nós somos a primeira geração a se masturbar com a mão esquerda? O sexo real, em contraste, envolve cortejar, tocar, ser tocado, cheiros, feromônios, conexão emocional, interação com uma pessoa real. O que acontece quando o rapaz consegue finalmente uma mulher de verdade? Pesquisadores não sabem muito sobre os efeitos da pornografia na internet por várias razões. Em 2009, quando tentaram estudar o impacto da pornografia, ele não conseguiu encontrar rapazes na faculdade que não faziam isso. Então, o primeiro dilema sério é que os estudos não têm um grupo de controle. Pra você ver, não tinha um grupo de controle. Porque todo mundo praticava pornografia, então você não sabia quem praticava. Passassem a fumar aos 10 anos e não houvesse nenhum grupo que não fizesse isso, nós acharíamos que o câncer de pulmão é normal para todos os rapazes. Desconsiderando a falta de não usuários, Lajeunice perguntou a 20 rapazes, a pornografia na internet está afetando a sua forma de agir com as mulheres? Eles responderam não, eu acho que não. Mas eles tinham usado por quase uma década sem parar. É como perguntar a um peixe o que ele acha sobre a água. O que leva a um segundo problema. Pesquisadores não perguntavam aos usuários de pornografia sobre os sintomas, que Zimbardo descreveu como a morte dos homens. Sintomas de excitação são facilmente confundidos com coisas como TDAH, ansiedade social, depressão, problemas de concentração, ansiedade de desempenho, toque e vários outros. O que a gente está tendo mais hoje, principalmente na nova geração nossa? TDAH, essa falta de socializar, depressão, falta de energia. Às vezes a pessoa sempre, o diagnóstico que eles dão para essas pessoas são esses que são aqui que ele listou. Mas grande parte que foi feito dentro desse estudo era por causa das consequências da pornografia. Vamos lá, vamos continuar. Planos de saúde frequentemente assumem que estas condições são as principais, talvez a causa do vício, mas nunca o resultado de um vício. Como consequência, eles medicam esses rapazes e sem realmente perguntar se eles estão viciados na internet. Os rapazes nunca percebem que eles poderiam superar simplesmente mudando o seu comportamento. O terceiro problema é que é difícil acreditar que a atividade sexual pode viciar, porque o sexo é saudável. Mas a pornografia na internet não é sexo. Pornografia na internet é diferente
de sexo real. Tanto quanto os videogames de hoje são diferentes dos jogos de damas. Ver uma tela cheia de corpos nus não irá proteger alguém do vício em excitação. No estudo holandês, eis o título. Eles descobriram que, de todas as atividades na internet, a pornografia tem o maior potencial para viciar. Eis o motivo. Esse sistema antigo, o circuito de recompensa, evoluiu para nos direcionar para recompensas naturais, como sexo, proximidade e comida. Como consequência, versões extremas das recompensas naturais têm uma habilidade especial para nos atrair. Por exemplo, comida altamente calórica ou mulheres novas nos dão dopamina extra. Muita dopamina pode sobrepor os nossos sistemas naturais de saciedade. Por exemplo, dê aos ratos acesso ilimitado a comida pouco saudável e quase todos eles se tornarão obesos. É por isso que 4 de cada 5 americanos estão acima do peso e metade deles estão obesos. Isso. E tem uma outra coisa também que ele está falando aqui, né, sobre esse estímulo. E um problema é o gatilho de outro problema. Então, um exemplo, muitas pessoas que têm problema com a pornografia têm problema de obesidade ou têm problemas de alimentação irregular, não fazem atividade física, por quê? O que ele falou aqui, eles não procuram, os profissionais, a causa da causa. Ele só vê qual que é o resultado, o que a pessoa tá tendo, o sintoma que ela tem, e eles tratam o sintoma e não a causa do problema. Então, para você ver, uma coisa leva para outra. Vamos continuar. Isso é vício em comida. Em contraste com as recompensas naturais, drogas como a cocaína e o álcool somente viciam 10% dos usuários, sejam ratos ou humanos. Os mecanismos de busca por comida ou sexo já foram uma vantagem evolucionária. Essencialmente, é pegar enquanto pode. Se você imaginar lobos comendo 9 quilos de carne por caçada, ou é a estação do acasalamento e você é o macho dominante. E se a estação do acasalamento nunca acabar? Essas doses de dopamina dizem 2 coisas ao seu cérebro. Primeiro dizem, você acertou na loteria evolucionária. Depois, eles ativam uma breve... Informação importante. Você veio falando, drogas, álcool, cocaína, viciam 10%. O restante aqui ele está explicando que a grande causa é por causa desse tipo de estímulo. Aí ele dá um exemplo assim do lobo. O lobo, ó, comida e sexo. Só que tem um período que ele faz isso. Depois ele fica um período sem. Então ele perde aquele estímulo. Agora ele está explicando o problema, por exemplo, hoje, com a nossa tecnologia, com a internet, com esses sites aí que o pessoal entra, e é simples entrar, qualquer pessoa pode entrar, é um estímulo infinito. Entendeu? Então agora vamos dar continuação aqui, ó. Molécula chamada delta-FOSB. Aí ele vai explicar agora sobre esse delta-FOSB, isso é importante. Dispara o delta-FOSB e isso começa a acumular no circuito de recompensa do cérebro. Com o consumo crônico em excesso de drogas ou recompensas naturais, esse acúmulo de delta-FOSB começa a alterar o cérebro e a promover o ciclo de compulsão e desespero. Se a compulsão continua, o delta-FOSB se acumula e pode levar a modificações cerebrais vistas em todos os viciados. Os efeitos são consumo em excesso, dopamina em excesso, delta-FOSB e modificações cerebrais. Uma das primeiras mudanças é a resposta indiferente ao prazer. Ela faz com que os prazeres diários não satisfaçam o viciado em pornografia. Ao mesmo tempo, outras mudanças físicas no cérebro fazem-no hiperreativo à pornografia. Qualquer outra coisa é muito chata, mas a pornografia... Esse delta-FOSB que ele está explicando, você está vendo, ele reforça o vício. E ele começa a deixar... É tanto delta-FOSB que você sempre quer mais dele. E o exemplo, a pornografia é um dos gatilhos para liberar essa química. E todo o resto perde a graça. Então você não sente mais graça nenhuma na vida. O exemplo assim, se você não tiver o prazer da pornografia na sua vida, nada mais tem graça. Então o exemplo assim, se o cara falar assim, pô velho, se eu for lá não me masturbar, e aí? Que graça tem a vida? É basicamente você não consegue ver graça em mais nada na sua vida. De tanto delta-FOSB que tem.
que está contaminando, você está intoxicado dessa química. Então vamos lá. É tão excitante. Finalmente, a sua força de vontade aumenta quando o córtex frontal muda. Quero enfatizar muito isso. Todos os vícios levam às mesmas modificações cerebrais e é a mesma chave molecular que o gera. Você vê, você sofre uma mutação cerebral. Cientistas usaram exames cerebrais para medir essas mudanças nos viciados em drogas. Vai lá. Aqui em cima as imagens mostram uma resposta reduzida ao prazer nos viciados em drogas. Estas e várias outras mudanças também foram vistas em viciados em jogos, viciados em comida, recentemente viciados em videogame e agora viciados em internet. Peço desculpas por encher o slide com um estudo sobre o cérebro. A internet, quando ele está falando aqui, ele está falando muito da pornografia, Eu quero viu? que vocês saibam A base que dele eles aqui. existem. Até agora, todas as pesquisas apontam na mesma direção. Novidade constante com um clique pode levar ao vício. Nós sabemos isso porque quando os cientistas examinaram ex-viciados em internet, eles descobriram que essas mudanças cerebrais estavam se desfazendo. Infelizmente, nenhum desses estudos isolou os usuários de pornografia, mas eles estão inclusos. Aqui está a mudança. E ele falou assim, não isolou, mas eles estão inclusos. Porque a gente pega aí mais de 80% de todo o conteúdo na internet é pornografia. Eles não conseguiram isolar, mas está dentro desse grupo. E a maior parte desse grupo, que é esses 80%, de todo o conteúdo, então a grande massa está relacionada do estudo da internet com o pessoal que consome pornografia. Finalmente, nós temos um grupo de rapazes que não está assistindo pornografia na internet. Isso mesmo, usuários intensivos estão voluntariamente desistindo aos milhares. É a turma do NoFap aí, ó, vai falar do NoFap. O controle que faltava no grande estudo da pornografia. Eles estão mostrando aos especialistas o que a mudança de uma única variável pode fazer. Eu chamo isso de a ressurreição dos homens, em oposição à morte dos homens. Antes de eu continuar, você provavelmente quer saber por que um amante de pornografia em sã consciência iria desistir. Duas palavras. Erectile dysfunction. Disfunção erétil. Pornografia na internet está acabando com o desempenho sexual dos jovens. Zimbardo disse que os rapazes estão falhando. Aí você pode ver que aqui ele tá falando em 2011, né? Começou a aparecer os grupos do NoFap. Por quê? Disfunção erétil, meu amigo. Danado já não tava levantando mais. A turma começou a montar uns grupos para parar de mexer com pornografia. Agora, aqui hoje já é mais normal isso, né? Porque esse aqui é quando ele fez essa palestra, já faz um tempo já. E o estudo foi em 2011, onde começou a surgir esses grupos, né? Nos Estados Unidos. Com as mulheres. Essa pesquisa de neurologistas italianos confirma o que nós testemunhamos nos últimos anos. Sexual enhancement drugs. Medicamentos para o desempenho sexual param de funcionar para esses rapazes. Se é que funciona, porque o problema não está lá embaixo onde o Viagra funciona. O problema também não é realmente psicológico. Ele ocorre devido às mudanças físicas no cérebro. Meu amigo, o que mais tem hoje é a molecada, esses moleques tudo novo, tomando remédio. E mesmo assim não vai. Porque o problema não é lá embaixo, ele acabou de explicar, o problema é na mente, meu amigo. Você passou por uma mutação, tal do Delta Fos B foi lá e basicamente tirou todo o prazer que você tem no normal, entendeu? Vamos continuar. Mudanças relacionadas ao vícios, os seus cérebros indiferentes estão enviando sinais mais fracos às suas bananas. Como o Dr. Foresta diz, começa com uma reação menor aos sites pornográficos, depois ocorre uma queda geral na libido e no fim é impossível conseguir uma ereção. Há 3 Tá vendo como é que é o negócio? Vai chegar a um ponto que não vai ter nada, porque vai diminuindo essa informação, o cérebro não consegue mandar essa informação pro pênis, meu amigo, e você fica aí, não sobe mais. Esse é o final. Bora lá. Informações importantes aqui. Primeiro, Foresta está descrevendo o processo clássico de vício, dessensibilização gradual. Segundo, a pornografia na internet é diferente da Playboy. Disfunção erétil em jovens nunca tinha se espalhado tanto. E, finalmente, a disfunção erétil é frequentemente o único sintoma que chama a atenção desses rapazes. A questão é quais os outros sintomas que não estão percebendo. A maioria não percebe até parar.
Esse é um rapaz com 20 e poucos anos. Eu estive em psicólogos e psiquiatras nos últimos 8 anos. Fui diagnosticado com depressão, ansiedade social severa, falha de memória severa e alguns outros. Já usei Fexer, Ritalin, Paxil. Larguei 2 faculdades, fui mandado embora 2 vezes. Usei maconha para acalmar minha ansiedade social. Fui abordado por várias mulheres, acho que por causa da minha aparência ou status, mas elas rapidamente sumiram devido à minha esquisitice. Eu sou viciado em pornografia desde os 14 anos. Nos últimos 2 anos, eu venho testando e finalmente percebi que a pornografia era um problema. Eu parei completamente 2 meses atrás. Foi muito difícil, mas até agora valeu muito a pena. Desde então, parei de tomar remédios. Minha ansiedade... Vocês viram que ele acabou de falar aqui, né? Sintoma. Tomava Ritalina, tomava todo tipo de remédio, estava com depressão, desânimo, início de depressão, tudo consequência da pornografia. Depois que largou a pornografia, depois de 2 meses, largou todos os remédios. Era a causa, não era o sintoma. A ansiedade acabou, minha memória e foco estão melhores do que nunca. Eu me sinto como um imã para mulheres e minha disfunção erétil se foi. Viu? Virou, transformou, virou outra pessoa. Uma segunda chance na minha vida. É por isso que grupos de rapazes estão se juntando por toda a internet. Sites de esportes, de sedução, onde os homens se congregam. Na essência, eles buscam um renascimento neuroquímico. Este é um grupo do Reddit.com que se chama FAP-Stronauts. FAP é uma gíria para masturbação. Mas o que eles estão realmente existindo é da pornografia. Eles adicionaram 2.000 membros desde o mês passado. Esse movimento para se livrar da pornografia está crescendo rapidamente. Na verdade, grupos estão se espalhando pela internet na Europa também. Mas aqui está um detalhe bizarro. Rapazes com 20 anos não recuperam suas atividades sexuais tão rapidamente como os mais velhos. Como um cinquentão pode recuperar o tesão mais rápido do que um rapaz de 20 e poucos anos? Apesar dos mais velhos terem usado pornografia por mais tempo, eles não começaram com a pornografia atual da internet. Nós sabemos que essa é uma variável importante, porque os homens mais velhos não começaram a ter problemas sexuais até a chegada da internet de banda larga. Então aí, ó, pra você ver, ó, os mais novos estão sofrendo mais que o pessoal que é mais velho por causa do nível do conteúdo da pornografia. Então os mais novos estão mais intoxicados que os mais velhos. Uma que o conteúdo não era tão agressivo, agora ele falou, era uma Playboy, era uma revista. Então, exemplo assim, o período da exposição desse tipo de pornografia deles é menor do que o pessoal que é mais novo dessa nova geração. Então o pessoal mais novo é o que está mais sofrendo. E vocês podem ver, tem muita reclamação do pessoal dessa nova geração. Muita gente reclama deles. Grande parte é por causa disso. Grande parte. É uma grande parte, é uma enorme, entendeu? Hoje os adolescentes começaram na internet de alta velocidade, quando seus cérebros estão no pico de produção de dopamina e neuroplasticidade. Também é quando eles estão mais vulneráveis a vícios, mas há outro risco. Na vida adulta, eles fortalecem os circuitos mais usados e enfraquecem os não usados. Então, com 22 anos, o gosto sexual de um rapaz pode ter raízes profundas no seu cérebro. Isso pode gerar pânico se um rapaz se voltou para a pornografia extrema ou pornografia que difere da sua orientação sexual. Felizmente, o cérebro é flexível, então esse gosto pode mudar se ele parar com a pornografia. Resumindo, o pessoal de hoje está desinteressado em mulher de verdade. Você veio falando lá, os jovens estão desinteressados. Por quê? Pornografia, meu amigo, tem um conteúdo muito mais radical, uma coisa muito mais violenta. Então, exemplo, preenche esse delta FOS B no seu cérebro, multa ele e você começa a ter desinteresse por mulher. Mas agora ele está falando assim, ó, dá para reverter a situação. Quando um rapaz retorna à vida normal, seu cérebro procura as recompensas que ele evoluiu para procurar. Aí, ó, viu? Começa a voltar ao normal. E, é claro, parceiras reais.
Here's one more Eis example. outro exemplo do que ouvimos todos os dias. I feel like Eu me the sinto next como o Friday próximo is Isaac going to be Newton ou Leonardo da Vinci. Since I quit a Desde month que parei há um mês atrás, eu literalmente abri um negócio, taking up comecei a piano, tocar piano, studying estudo French francês todos os dias, eu estou programando, desenhando, escrevendo, comecei a cuidar das minhas finanças e eu tenho mais ideias brilhantes do que eu posso lidar. My confidence is Minha sky confiança high. está nos céus. Eu sinto que eu posso falar com qualquer garoto. I'm the same guy who took Eu sou o mesmo rapaz que demorou 2 anos e meio a mais para me formar because of procrastination. por causa da procrastinação e da depressão. Eu concluo com um desejo. I'd like to see Eu gostaria de ver os homens de Zibardo que estão sendo exterminados e seus cuidadores e os especialistas a ouvirem os milhares de homens o que estão nos dizendo sobre o vício e como eles estão escapando dele. Thanks for listening. Obrigado por me ouvir. Então aí, pessoal, vocês viram, né? Que o exemplo aí, muitas pessoas que estão abandonando, principalmente os mais jovens. A vida está sendo transformada, tá saindo da depressão. Viu o cara falando lá que ele estava se sentindo um super-herói? Mudou a vida, passou no vestibular, começou a empreender, fez toda a mudança. Os danos são severos para a mente. Você viu lá, né? A pessoa tem problemas aí de esquecimento, amnésia, problemas de depressão, desinteresse, disfunção, a disfunção erétil. Então, o que acontece? Meu amigo, isso aqui é o pior vício, um dos piores vícios que a pessoa pode aderir. E isso a gente está tratando só da parte mental. Agora a gente vai entrar aqui também numa outra parte, que é a parte espiritual também, beleza? Já vamos dar procedimento aqui. Então vamos lá, ó, da parte espiritual. 1 Coríntios 6, 18, 20. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Então tá falando aqui, ó, o pecado que você comete contra o seu próprio corpo está relacionado à imoralidade sexual. 19, ó, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? Resumindo, você carrega Deus dentro de você, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus. Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Resumindo, meu amigo, esse corpo seu é emprestado e você carrega o Espírito Santo dentro do seu corpo. É um templo e é alugado, nem seu não é. Pois ele os comprou e pagou o preço. É de Deus, então, você está alugando, o seu corpo é alugado. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Resumindo, parte mental, vocês viram lá, depressão, ansiedade, um tanto de coisa. Por que vocês acham que a pessoa sente, tem todos esses tipos de sintomas? Causa todo esse problema. Porque grande parte está relacionada à parte espiritual. Então é um peso da mente, que ele explicou lá sobre a questão do que afeta o cérebro, e aqui a gente tem a parte espiritual também, onde que afeta a pessoa. Então é aquela correlação, são os dois pilares. Mente, são 3, né? Mente, corpo e espírito. Vamos dar continuação aqui então. Aqui, ó, uma coisa importante, tem alguns testemunhos reais. Esses testemunhos aqui a gente pegou no vídeo lá do Charles Darwin, lá, que fala também sobre essa questão aí do problema da pornografia, tá? Então, dando crédito aí ao canal do Charles Darwin. Valeu, seu Charles. Muito obrigado. Vamos lá, ó. Ó os depoimentos do pessoal. Ó, a palestra mais importante que eu já assisti é do Garvin lá, que tá falando, viu? Essa palestra que a gente acabou de ver. A palestra mais importante que eu já assisti. Já faz 2 anos na minha vida, sofri todas as consequências do vício em pornografia, mas fui salvo a partir do momento que concluí este vídeo e tudo fez sentido. Nunca mais precisei de remédio para ansiedade, fobia social sumiu, autoestima era inexistente, a minha concentração para estudos e leitura melhorou radicalmente. Hoje faço mestrado em engenharia e trabalho como o que eu gosto. Então aqui tá dando depoimento dele aqui, gente, ó, você tá vendo como que a pornografia prejudica e quando a pessoa afasta da pornografia, o que acontece na vida dela. Igual ele falou mesmo lá, né? O Garvin lá falar da questão da transformação, que se transforma num super-herói, né? Olha lá, desde os meus 10 anos de idade, só consegui parar por 30 dias. Uma vez na vida, isso porque não tinha internet e ver pornô era mais difícil e raro.
Tá vendo? Esse aqui é uma pessoa mais velha, então era mais raro, era mais difícil, né? O acesso. O que ele acabou de falar lá, tem uma pessoa falando aqui, ó, uma pessoa que já tem uma idade, já tá na meia idade, né? Olha lá, dos meus 14 pra cá, era todo dia, quase todo dia, uma vez ou mais. Achava que era uma obrigação rotina. É o que ele falou lá, no sente prazer. Então a pessoa, aquele delta FOS B, ele é tão poderoso que a pessoa começa a não ter estímulos por outras coisas. Só pensa em pornografia. O Lucas aqui tá falando também, ó, o mundo muda, tipo você enxerga tudo com os outros olhos, tudo fica diferente. Lá ele falando como que depois que ele largou, o que aconteceu com ele. Ó, um exemplo disso é quando você encontra uma mulher bonita na rua e ao invés de você olhar para ela com os maus olhos, você simplesmente contempla a sua beleza. Então, um exemplo, você fica com a mente menos sexualizada. Ele tá falando aqui também. Tudo testemunho real, pessoal, lá do canal, ó. Todo homem deveria ver essa palestra. Ela mudou a minha vida de certa forma, pois eu fui um viciado em pornografia e sofri de disfunção erétil. Aí, ó, a pessoa já sofreu de disfunção já, ó, chegou ao ponto de não conseguir mais o danado subir. É um assunto muito sério, a pornografia quase acabou comigo, me fez entrar em depressão e ser extremamente dependente dela. É complicado. Olha lá, ó, o outro falando aqui também, o Igor, ó. Que bom, cara, eu tô quase há um mês sem pornografia e meio que nem sinto vontade. Um dia desses, muita gente tava falando de um vídeo amador que tava rolando no Face. E fui lá e baixei o vídeo, porém, aos 45 do segundo tempo, eu excluí sem ter assistido. Me orgulhei e tal, né? Consegui ficar 12 dias sem masturbar. Mas no 13º dia eu falhei. Minha maior dificuldade é com isso, parar de masturbar. Você vê, é complicado sair do vício, cara. Isso aqui não é uma coisa simples. Esse vício aqui, igual ele tá falando sobre cocaína, álcool, isso aqui é muito pior, né? Então vamos lá, ó, uma mulher falando, ó. Sou mulher, consigo entender a minha dificuldade em enxergar no orgasmo, o que é muito frustrante, ó, não chego no orgasmo. Tive exposição muito cedo à pornografia e só consigo chegar me masturbando. Claramente entendo porque cheguei ao ponto. Vou trabalhar em cima disso. Você vê um depoimento de uma mulher também que está tendo problema. Mulher não entendeu? A mulher não consegue chegar ao orgasmo. Às vezes o homem acha que o problema é até com ele, mas você vê, a mulher ela já tem um problema, já é viciada em pornografia. Então vamos lá. Aqui agora, ó, é um depoimento de um ex-viciado em pornografia. Vamos assistir o depoimento desse cara aqui. Vamos lá. Vou deixar o meu depoimento para Sol e falar que eu sou um ex-viciado em pornografia. Eu sofri com isso durante de 12 a 15 anos. Eu nem tenho o tempo exato, é muitos anos. E era um vício muito severo. Eu não conseguia ficar sem pornografia e eu tinha esse problema em todos os lugares, no trabalho, em casa. Eu sempre estava com essa questão do vício de querer praticar pornografia. E isso me causou grandes problemas, tanto na parte da mente como na parte espiritual também. E eu me senti muito afetado, sem energia mental, até para trabalhar, para fazer atividade física. Me prejudicou muito também na questão dos meus relacionamentos que eu tive também. Tive grandes problemas por causa disso. E querendo ou não, quando você está viciado em pornografia, estou falando no meu caso, na minha experiência, a gente fica com a mente muito suja, muito sexual. Tudo que a gente faz, tudo que a gente vê, a gente coloca sempre essa parte sexual em primeiro lugar. Depois que eu me afastei da pornografia, eu percebi que tudo mudou. A minha forma de olhar as coisas, o mundo, os detalhes, te traz uma tranquilidade, você perde aquela ansiedade, você perde aquele desânimo. Parece que cria em você uma grande energia, você se torna como se fosse um super-herói. E tudo que você não conseguia realizar por falta de energia, por falta de imaginação, você começa a construir. O que eu tenho para passar para vocês é o seguinte: essa energia sexual é uma energia muito poderosa e a gente não pode desperdiçar ela com essas coisas banais, essas coisas cotidianas. A gente tem que controlar a nossa mente. Nós não somos escravos da nossa mente, a gente tem que governar a nossa mente. A gente não pode permitir que isso aconteça.
E eu vou te falar uma coisa, eu posso deixar para vocês aqui o meu testemunho. Para mim foi transformador. Tudo que vocês pensarem mudou na minha vida. Minha parte espiritual, minha parte mental e a minha parte física. Eu perdi mais de 10 quilos, ganhei muita massa magra depois que eu abandonei essa prática. Me aproximei de Deus. A minha mente hoje, ela é uma mente que funciona muito melhor, muito mais criativa. Eu não tenho mais aquele estado de desânimo. Eu tinha problemas de até acordar na parte da manhã. Faltava energia. E o que eu percebi também, quando eu tinha o vício da pornografia, existia vários outros gatilhos e outros hábitos que ela puxava. Má alimentação, eu comia muito doce, me alimentava muito mal, comia muito fast food. Me atrapalhava também na questão do sono também, eu tinha insônia. Eu não conseguia praticar exercício físico. Aí depois que eu resolvi esse pilar na minha vida, todos os outros, eles foram se ajeitando, sabe? Então o que eu tenho para dizer para vocês aqui é o seguinte: abandona essa desgraça. Não continua isso, não continua prejudicando a sua vida, prejudicando o seu futuro e prejudicando o seu espírito. Abandona isso. Para mim foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, tá? E eu espero que vocês também possam vencer esse vício. Então isso aí, gente, é depoimento aí, ó, viu? De um ex-viciado. Vocês viram aí, né? Qual que é a diferença do antes e pro depois, né? As mudanças de hábito, mudança do seu hábito mental, espiritual, físico, tudo, né? E agora é o seguinte, depois do depoimento, o que a gente vai agora aqui entrar? Nas tarefas, igual eu falei para vocês, a gente quer pegar uma coisa prática para poder ajudar vocês aqui. Tudo isso aqui que eu tô listando para você, eu deixei o depoimento aqui, o depoimento daquela pessoa, claro, né, que sou eu, e foi o que eu fiz para vencer. E eu vou te passar para você aqui o meu passo a passo. Eu não sou dono da verdade, mas o que eu fiz e deu certo para mim, beleza? Primeira coisa lá, interromper o consumo de pornografia e masturbação, né? Por 30 dias. Você tem que fazer que isso é uma desintoxicação, esses 30 dias aí. Depois você vai renovar ele. É basicamente assim, 30 dias, depois você vai renovando. É igual um visto, você tem que ir renovando ele. Primeira coisa, ó, reconhecer o prejuízo causado pelo vício. Você tem que parar para refletir. Fazer uma reflexão na sua vida espiritual. Porque, por exemplo, quando você está praticando isso aí, meu amigo, você fica afastado de Deus, você fica longe de Deus, você não consegue ter intimidade. Por quê? O templo do Espírito Santo é o seu corpo. Foi o que Paulo falou em Coríntios. Então, isso aí você tem que parar para refletir. Parte emocional e parte física. Meu irmão, pessoa que está mexendo com pornografia não dá conta nem de puxar peso na academia. Não consegue, não tem a mesma... Eu tô te falando para você por experiência própria. A força que eu tinha, força e tensão que eu tinha quando eu mexia com pornografia, uma que eu nem ia na academia direito, né? Porque, por exemplo, você não consegue ter essa disciplina. Depois que eu abandonei todas essas práticas, a força que eu tenho, a disciplina que eu tenho é completamente diferente. Mas o primeiro passo é você parar para pensar e falar, realmente isso tá me fazendo mal e eu tenho que mudar de vida. Se você não reconhecer o prejuízo, meu irmão, você vai continuar aí afundado o resto da sua vida, porque tem gente que acha que é bonito mexer com pornografia. Então essa seria aqui o primeiro passo. Segundo, dedicar-se à busca espiritual. Isso aqui foi muito importante para mim, ó, lendo diariamente o Salmo 32, que é o Salmo do perdão. Você pedir perdão para Deus, esse salmo aqui ele é muito poderoso e ele te ajuda a você reverter a situação. 2, redirecionar a energia através de ações positivas. Olha lá, ó, sempre que sentir vontade de consumir pornografia e de masturbar, faz uma corrida, meu amigo, vai pra rua, faz alguma coisa, não fica sozinho, não fica isolado, faz alguma coisa, vai fazer uma corrida, vai na casa de um amigo, vai andar, vai caminhar, vai na pracinha, faz alguma coisa, não fica isolado. Isso aí eu vou te falar uma coisa pra você, tem padrões e um dos padrões é você ficar parado. Então troca esse gatilho, faz outra coisa. Igual eu falei pra você, eu fazia isso aí, faz 10 flexões, sai correndo pra rua, porque tem hora que vai te atacar e você tem que ter força. Que a hora que você vencer o período, aí você consegue dominar sua mente. Então vamos lá, ó. Busca por apoio comunitário. Ó. Converse com alguém de confiança, pode ser um amigo, um líder espiritual ou até mesmo um grupo online. O problema da pornografia é que ela é muito íntima, ela é muito solitária. Você pratica pornografia, você não fala pra ninguém. E é um mentiroso sem vergonha. Fica falando assim, isso aí eu não faço não. Faz sim, só que você tem vergonha porque isso aí fica na sua intimidade.
Isso aí você tem que dividir com uma pessoa que você confia. Ah, Robert, eu não quero dividir com uma pessoa que eu confio, porque, sei lá, eu fico com vergonha. Vai lá procurar um pastor, procura um psicólogo, procura um padre, que seja, para você poder conversar. Isso aí você tem que compartilhar isso aí. Porque aí você fica no seu íntimo lá escondido, meu amigo, e você nunca vai resolver o problema. Procura pessoas para poder te ajudar. Outra coisa, adotar prática de jejum como resistência. Isso aqui até hoje na minha vida. Todos os dias eu faço jejum 16 horas. Foi uma prática que eu comecei lá e hoje eu uso ela para minha vida, que me faz muito bem na minha saúde. E eu faço 24 horas de sexta para sábado. E quando eu tinha um problema também, mesmo com o jejum, você ficar com aquela vontade, que eu vou te contar. Na primeira semana, na segunda semana, não é para qualquer um. Eu recorri ao Salmo 70. Eu ia lá pedir para Deus me ajudar em voz alta, meu amigo. E isso aí me ajudou bastante também. Isso aqui não é coisa de gente religiosa não, tô falando para você coisa espiritual. Que funcionou para mim, é o que eu tô passando para vocês. O que eu pratiquei funcionou. Lá, controlar estímulos e evitar gatilhos. Reduzir o tempo em rede social. Sai fora disso aí, cara. Se você não trabalha, se você não usa rede social para ganhar dinheiro, você não precisa ficar nessa porcaria. Outra coisa, você mexe com rede social, fica só olhando mulher pelada, o algoritmo só vai te mandar mulher pelada. É isso que ele vai fazer com você. Aí você vai lá, abre lá o Instagram, abre lá o TikTok, Kawaii, que é o pior de todos, chega lá que é a mulher com a bunda pelada. O que faz com você? Um gatilho. Vai te estimular a você querer envolver com pornografia. Sai fora disso aí. Desative notificações e bloqueie conteúdos explícitos que possam ser tentadores. TikTok, sei lá, fica toda hora, aí você segue lá um conteúdo que você costuma ver. O algoritmo sabe disso, manda lá uma notificação pra você, de uma menina rebolando a bunda, de uma mulher pelada, de uma mulher, sei lá, o que eles estão fazendo, entendeu? Sai fora dessa porcaria, filho. Outra coisa, vai lá na sua barra de pesquisa, começa a pesquisar conteúdo de qualidade para você mudar a sua vida, faz o algoritmo viciar em coisas que vão te ajudar e não que vão destruir você. Então essas aqui são as tarefas. Tudo isso eu fiz, tá ok? Para conseguir sair disso. E agora também a gente tem as provas, ó. Aí essas provas aqui depois eu vou explicar para vocês. Essas provas aqui é para quem pertence à sociedade da Sol. A gente tem uma sociedade que visa transformar as pessoas, é uma sociedade paralela a essa sociedade tradicional. A gente não quer mudar o sistema, a gente está criando um novo sistema, uma nova sociedade para causar uma transformação. E o que a gente está fazendo? A gente está pegando pessoas que precisam de ser tratadas, pessoas que precisam melhorar, precisam ser curadas. E essas provas que estão aqui, ó, lá, ó, escreva a frase de guerra, ó, eu venci mais um dia dessa desgraça, né? Marcando o dia lá consecutivo, até explico o exemplo lá, o dia 3, ó, eu venci mais um dia dessa desgraça. A gente tem um grupo, uma comunidade dentro dessa sociedade e lá uma pessoa ajuda a outra. São vários temas que a gente trabalha e a gente tem esse papel que tem ali de conversar, de ajudar. A gente tem essas pessoas lá dentro que podem te ajudar. Pessoas com alto nível espiritual, pessoas que são terapeutas, todas elas que fazem parte da Sol, beleza? Então eu te indico muito, depois a gente vai até fazer um jabazinho aqui. Depoimento de progresso, ó. Poste um texto e áudio e vídeo, então lá tudo que você faz, você tem que comprovar. Registro espiritual, ó, envia uma foto diária com a comprovação da leitura do Salmo 32. Então lá, aqui eu te passei para você as tarefas. Tem as provas aqui. Você pode colocar nos comentários aqui do YouTube, não tem problema. Eu tô te falando para você que a gente tem uma sociedade onde você vai andar com pessoas que estão buscando essa melhoria. E você vai participar de uma coisa muito legal. Você vai poder conviver com pessoas que têm princípio, que têm valores, pessoas que estão preocupadas com elas mesmas, preocupadas com o próximo. Então eu te indico muito, tá aqui no link aqui, vou pedir o pessoal deixar para vocês aqui em algum lugar, para vocês poderem entrar lá na nossa sociedade, conhecer um pouco e mudar a sua vida. Se você tem dificuldade, meu amigo, de fazer as coisas sozinho, começa a andar com outras pessoas que estão procurando seguir o caminho correto da vida delas. Não fica andando sozinho, anda em conjunto. Eu sempre vou estar aqui disponibilizando para vocês, tudo que está dentro da Sol, eu vou disponibilizar de graça aqui no YouTube. Não tem problema, mas eu vou te falar uma coisa para você. O que você vai demorar aqui 10, 20, 30 anos para você fazer, lá você consegue fazer em menos de um ano. Lá você transforma a sua vida. Nem um ano não, 30 dias. Imagina você andando com pessoas que estão te ajudando,
Pô, velho, eu tô tendo uma recaída aqui na pornografia, tô tendo uma recaída aqui na droga, no álcool. A gente tem vários temas que a gente trabalha lá dentro. Você vai ter pessoas para poder apoiar você. Lá a gente trabalha de um formato meritocrático também, para você ter essa linha de desempenho do seu crescimento, do seu desenvolvimento. A gente vai transformar você num grande líder. Só que primeiro a gente tem que tratar, a gente tem uma base para ser tratada. E a Sol, ela tem toda essa dinâmica para fazer isso. Então não esquece, o link aqui abaixo, entra lá, você vai transformar a sua vida, a vida da sua família. Meu amigo, aproveita. Não esquece. Se caso você não quiser, também não tem problema não. Sempre a gente vai estar aqui no YouTube aqui também podendo te ajudar, ok? E o dia que você achar que você vai estar pronto, você pode entrar lá e a gente vai estar pronto lá para te receber, beleza? Então, pessoal, muito obrigado aí pelo tempo de vocês. Igual eu falei para vocês, abandona esse vício, sai fora dessa praga, dessa pornografia. E não esquece, curte aqui embaixo, curte, né, o vídeo, compartilha, se inscreve e clica no sininho lá. Compartilha, manda isso aqui para alguma pessoa. Do mesmo jeito que você está sendo beneficiado, ajuda uma outra pessoa a ser beneficiada também. Beleza? Obrigado aí todo mundo e até a próxima.